neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem junto
te contemplar, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Ouvintes amados, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 7, Abraão e Ló se separando. Isto porque estava havendo contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Então, o que disse Abraão a Ló? Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Pensemos um pouquinho nisto aqui. Ambos eram justos, tanto Abraão como Ló. Agora, por que deveriam se apartar? Um era o tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, Abraão, que viveria pela fé, pela promessa de Deus. O outro, um tipo do crente natural, que enxerga com os olhos naturais e escolhe através da razão, do sentimento, da memória, do raciocínio, da consciência, da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Isto quer dizer, é o crente que vive, pauta sua vida pelos sentidos e não pela fé. Bom fora que ninguém pregasse a mensagem do século, mensagem do profeta desta era, a não ser que tivesse a mesma chamada e o mesmo espírito que ele teve. O bom mesmo seria isto, porque nunca a congregação terá uma fé mais alta do que o nível de fé que tem o seu pastor. Bom é que se separasse. Bom é que não estivessem misturados. Bom é que o joio não estivesse no meio do trigo. Mas isto é impossível até certo ponto. Abraão, como um homem revelado, não quis contenda. Colocou Ló diante de uma escolha e lhe deu a oportunidade de escolher primeiro.
Ele não bancou o sabido, ele não bancou o interessado, ele não agiu como um crente natural, como um líder natural, que olha mais para o campo mais fértil, que possa produzir mais isto ou mais aquilo, maior conforto, mais facilidade para si. Abraão deixou a coisa por conta de Ló, sabendo naturalmente que o lado que Ló escolhesse, por mais bonito que fosse, seria justamente o lado que ele não deveria escolher, que ele não deveria preferir. Aí está o teste de Abraão. Porque naturalmente Abraão já conhecia o espírito que estava ali. Amados, nós encontramos na Bíblia Elias dizendo para Eliseu: fique aqui. Eliseu não ficava. Noemi dizendo para Orfa e Ruth: voltem, filhas. A Orfa voltando e Ruth preferindo ficar com Noemi. Nós vemos uma escolha natural e uma escolha espiritual. A escolha de Ló foi inteiramente natural. Por sua vez, já estava escolhido para Abraão. O caminho que o homem natural escolhe já seleciona o caminho do espiritual. Quando você vê o mundo aceitando uma coisa e falando bem daquilo, Jesus disse que isto não é de Deus. O espiritual entende logo que aquele caminho que o crente natural, que o pregador natural está apresentando, não é o caminho para si. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Abraão tinha a mente de Cristo. Ruth tinha a mente de Cristo. Nós encontramos no livro de Ruth. E vale a pena nós lembrarmos nesse instante que ela fez uma decisão. Ela resolveu a servir. Nós a encontramos também descansando e também recompensada. Quando ela decidiu servir, então ela estava escolhendo, naquele momento, aparentemente, o pior. Quando ela decidiu não se apartar de Noemi, coisa que Ló deveria ter feito, ele poderia compreender, pelo Espírito, que Abraão, seu tio, tinha alguma coisa diferente dele. E mesmo sem enxergar o que Abraão estava enxergando, justamente por isso ele faria de Abraão uma bússola. Se ele fosse espiritual, ele nunca se separaria de Abraão. Ele diria: eu prefiro ficar sem meus pastores, eu prefiro ficar sem meu gado, eu prefiro ficar sem rebanho, mas estar ao teu lado, meu tio. Eu prefiro ficar com o Senhor, passando e sofrendo necessidades, do que escolher qualquer dos lados sem a tua companhia. Com isso ele estaria segurando nas mãos de Deus. Quando Ruth fez esta decisão,
Veja só, ela estava aparentemente escolhendo o pior. Mas logo nós a encontramos descansando e recompensada. Veja o que aconteceu com Abraão. Abraão não quis contender. Abraão não quis, de maneira alguma, fazer o que a sua própria mente pensava, escolhia. Ele deixou a coisa por conta de Deus. E Deus não poderia pôr uma escolha correta no coração de Ló, porquanto Ló escolheria pelos olhos naturais. Deus nunca porá a fé perfeita no coração do obreiro e mesmo do laico, do leigo, que olha na mensagem, que olha para a Bíblia Sagrada com olhos naturais, com intelecto apenas. Isto é tremendo, mas é verdade. Deus nunca porá a fé perfeita, nunca fará a promessa e manifestará essa promessa, o Filho, na vida deste homem natural que olha e analisa a mensagem pelo prisma natural e chega a ponto de resisti-la, porque está olhando-a pelo prisma natural, pelos sentidos naturais da carne. Deus nunca revelará a uma pessoa desta a fé perfeita, embora esteja mesmo na mensagem. Você deseja agir como o mundo? E o resto deles? Oh, não, eu não agi como o mundo. Eu já aceitei a mensagem. O mundo olha para a mensagem com os olhos naturais. Então o melhor que você faria é o que a órfã fez. Beija Cristo, deu até logo a Ele e volta. Porém, se você deseja tomar o caminho com os poucos desprezados de Deus, com os poucos desprezados do Senhor, o que Ló deveria ter feito, o que Ruth fez, então segure firme na mão imutável de Deus. E foi justamente o que São Pedro fez, quando Jesus disse: vocês também não querem voltar? Ele respondeu perguntando a Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavras que têm vida eterna. Se você tem escolhido segurar na mão imutável de Deus, se você tem escolhido tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, não obstante ao que o resto do mundo diga, então segure firme, descanse nesta decisão. Você dirá no seu coração: Deus disse isto é verdade, eu creio nisto, embora eu não possa fazê-lo manifestar em minha vida. Deus disse assim, eu creio nisto, eu seguro bem aí. Abraão não podia fazer manifestar por si mesmo aquilo que Deus lhe tinha prometido. Ele podia fazer toda a força que quisesse. Ele não teria um filho. O filho só viria no tempo, na hora, no momento que Deus quisesse cumprir. Tinha marcado para cumprir aquela promessa. Este é um parto normal, não é provocado. Então vem um filho normal. Não queremos nada torcido, não queremos nada interpretado por nós mesmos, porque isto faz de nós homens naturais. E o tipo para nós, neste caso, não é Abraão, é Ló. Sim, amados, foi daquele mesmo jeito que Ruth fez com Noemi, que o verdadeiro cristão faz com a mensagem, faz com a palavra de Deus.
faz com Jesus daquele mesmo jeito que São Pedro fez. Para onde iremos nós? Vamos olhar para as Campinas? Estão lindas, promissoras, tem um campo evangelístico muito grande. Lá eu poderei fazer muita coisa para Deus. Vamos olhar pelos olhos naturais? Não. Eu não te deixarei. Eu irei aonde tu fores, teu povo será o meu. Do jeito que eles agirem, eu agirei. Do jeito que eles se vestirem, eu vestirei. Do jeito que eles falarem, eu falarei. Do jeito que eles olharem, eu olharei. Do jeito que eles pensarem, eu pensarei. Isto é unidade. Isto é que nos ingressa, é que nos agrega no corpo de Cristo. Isso é que nos leva ao poder da adoção. Do jeito que eles fizerem aquilo, é que eu farei. E o que eles comem, aquilo comerei. É a mesma mensagem, sem nenhum pensamento dividido. Os que irão no rapto não estarão divididos em pensamentos particulares. Aonde tu morreres, morrerei. E aonde tu fores sepultada, serei sepultada também. E o Senhor faça mais comigo, se eu falhar em qualquer ponto. Aquela é a verdadeira decisão e exata. Deus quer decisões claras de sua igreja. Quando o rei Herodes pôs a filha de Herodias sob uma escolha para que ela fizesse um pedido, ela foi consultar a sua mãe natural, a sua mãe pecadora, e por isso ela fez uma decisão horrível, pediu a cabeça do profeta. Mas Ruth deixa aqui um exemplo maravilhoso, umas pegadas para todas as mulheres, para todos os crentes que querem de fato se encontrarem com o Redentor parente. Bem, Senhor, se tu apenas me abençoares e fizeres isto para mim, farei isso assim. Não, não. Isso não é uma decisão. Se Deus me curar, eu vou fazer isto para Ele. Eu me batizarei. Eu farei isto, eu aceitarei como meu Salvador. Eu aceitarei a mensagem. É onde Ele me curar, é que eu ficarei. Não, não é assim. Ainda que tu não me ouças, Deus, não me importa o que tu faças comigo, irei assim mesmo. Se morrer está bem, viva ou morta, ou seja o que for, se eles rirem de mim, me criticarem, não faz diferença nenhuma, eu irei de todo jeito. Essa é a decisão clara. Foi decisão como esta que Rebeca fez antes que visse a Isaque. Esta é a decisão que a verdadeira igreja faz. Esta é a decisão que o verdadeiro pregador faz. Não importa, Sadraque, Misaque e Abednego disseram a uma voz: ó Rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não tem importância. Nós não o negaremos. Nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Oh, meus amados, como isso inspira a fé cristã, como isto inspira você que tem feito aquela escolha de ficar com os poucos desprezados do Senhor, segurando na sua mão firme e imutável na sua palavra. Isso te inspira a continuar. Vamos, você encontra Ruth passando por um período difícil, mas logo você a encontrará descansando e recompensada. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.